pessoal, a Black Friday tá chegando e eu já vim compartilhar com vocês a minha wishlist de livros e coisinhas que eu quero comprar agora na Black Friday. Diferentemente das minhas amigas, eu não tenho lá uma wishlist muito grande, não desejo muitos livros assim, apesar de eu sempre colocar na lista de desejados da Amazon, principalmente, aqueles que eu tenho mais urgência em comprar. E os primeiros que eu vou comentar com vocês são continuações. São séries que eu comecei já há bastante tempo e não comprei as continuações. O primeiro é lançamento, foi lançado esse ano, que é O Dono do Tempo, parte 1, da Renata Ventura. Eu gosto demais dessa série da Arma Escarlate, da Renata Ventura. Já falei dela algumas vezes aqui no canal. E basicamente a Renata pegou o universo de Harry Potter e trouxe para o Brasil. Então, na série, a gente vai acompanhar um grupo de jovens na Escola de Magia e Bruxaria de Corcovado, que fica ali embaixo do Cristo Redentor, se eu não estou muito enganada. É uma série um pouco mais adulta que os livros de Harry Potter, principalmente os primeiros, que são mais bonitinhos, mais fofinhos, mais carregados de magia. Nos da Renata, o personagem principal, apesar da idade, ele já enfrenta problemas como o tráfico de drogas, o tráfico de arma, a falta de comida em casa, porque ele é um morador da favela do Rio de Janeiro. E ele vai para a Escola de Magia e Bruxaria justamente para fugir dos traficantes da favela onde ele mora, porque ele se envolveu em uma baita confusão. Outro livro que eu quero, mas esse não é assim tão urgente, e se ele não tiver com preço muito bom, eu vou deixar passar, é As Pedras Élficas de Shannara, o volume 2 dessa série. Eu li o primeiro, que é A Espada de Shannara, se eu não me engano esse ano, e eu não curti tanto a leitura quanto eu gostaria de ter curtido, mas são livros muito bonitos, porque eles foram publicados pela Saída de Emergência, né? A Saída não existe mais, mas ela caprichava muito nas edições. Então é um livro que eu quero ter na minha coleção e eu quero sim dar a oportunidade algum dia para ler, porque o Terry Brooks é um autor por quem eu tenho muito carinho, porque foi através dele que eu conheci a literatura fantástica. Esse aqui eu não sei pronunciar o nome direito, mas é o terceiro livro da série do Eragon. Acho que é Rhysing, deve ser assim que se pronuncia, não sei. Eragon é uma série que eu comecei a ler porque eu recebi o primeiro livro através de uma troca feita num grupo de troca de livros do Facebook. Gostei bastante da leitura, eu já conheci um pouco a história porque eu tinha assistido o filme. Eu continuo gostando do filme, eu consigo continuar gostando do filme. E é uma série que eu quero muito terminar de ler, que eu quero muito concluir. Atrás do Espelho, Através do Espelho, agora eu me perdi no título do livro, que é a sequência do Lado Mais Sombrio. Esse aqui é uma releitura de Alice no País das Maravilhas. Eu gostei bastante do primeiro livro, só que faz anos que eu li e eu nunca comprei a continuação e eu sinceramente meio que até perdi vontade de continuar lendo. Mas ele tá ali, né, foi uma série iniciada, eu ainda vou pensar se eu vou continuar ou não. O Assassino do Rei, volume 2 da série dos assassinos. Agora essa série ela tá sendo relançada pela Leia e os livros eles estão bastante caros. E eu espero muito que assim eles tenham um desconto legal agora na Black Friday para que eu possa comprar. Quem sabe eu compro, eu não sei nem se tem, mas nem quem sabe eu compro até os outros. Infelizmente a minha coleção vai ficar meio esquisita, porque o meu primeiro livro ele é de uma capa já bastante antiga, bastante anterior, mas, né, a gente continua mesmo assim. Rainha, terceiro e último volume da série híbrida da Mary Scott. Já faz um tempo que esse livro foi lançado, já faz um tempo maior ainda que eu iniciei essa série, essa trilogia da Mary Scott, e eu preciso muito do terceiro livro para concluí-la. Eu acho que tem vídeo no canal falando da série, se eu tiver realmente feito o vídeo eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo. E a última continuação que eu quero comprar, quero aproveitar essa Black Friday para comprar, é o terceiro volume de Rangers, que é Terra do Gelo. Essa série é uma série bastante longa, se eu não estou muito enganada, são 12 livros. Só que como eles são uma história mais juvenil, acaba sendo uma leitura muito rápida, muito fluida, e os livros também não são grossos, então assim, não me desanimou ainda dar continuidade nessa série. É uma série que tem bastante aventura, os personagens são bastante jovens, mas eles vão amadurecer no decorrer da história.
O próximo livro que eu quero, esse não é continuação de nada, é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Eu já tinha ouvido falar muito bem desse livro, acho que o Vitor do Geek Freak, se eu não me engano, leu e falou bem desse livro. Mas recentemente duas amigas minhas leram e curtiram bastante a leitura, então eu fiquei bastante empolgada e acabei colocando ali na minha lista de desejados. Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Eu já tinha ouvido falar desse livro, só que eu nunca tinha visto nenhuma resenha dele, eu não sabia do que se tratava. E eu acabei descobrindo que é uma fantasia urbana LGBTQ+, e eu fiquei muito empolgada pra ler, porque assim, ele entrou em foco depois da censura que o Crivella tentou fazer lá na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E isso, assim, foi até bastante positivo, porque muitos livros LGBTQ+, que eu nem sabia que eram de fantasia, que tinham fantasia ou ficção ou outros gêneros no meio deles, sem ser romance, entraram no meu radar e acabaram entrando pra minha lista de desejados também. Eu falo que isso foi bom porque eu acredito que deva ter acontecido com muitos outros leitores que talvez não dessem a oportunidade ou não se interessassem pelo livro por qualquer motivo que seja, ou talvez nem tivessem ouvido falar do livro e acabaram tendo o conhecimento por causa dessa situação extremamente chata e inadequada, né? Mas então acabou tendo ali um lado positivo, pelo menos ao meu ver. Pequenas Realidades, da Tabitha King, também é um livro que acabou entrando na minha lista de desejados, porque eu ouvi alguém falando muito bem. Eu não lembro quem foi que fez a resenha desse livro. Se eu não tô muito enganada, foi a Beatriz Paludetto. Agora eu pronunciei o sobrenome dela certo. E eu acabei ficando bastante interessada nesse livro, mas não tenho certeza se foi ela que falou, gente. Eu lembro que alguém falou e eu lembro que imediatamente eu fui lá e coloquei na minha lista de desejados, mas eu não me recordo qual foi o canal que eu ouvi falando bem desse livro. Despertar, da Octavia Butler, acho que é assim que se pronuncia o nome da autora. Eu fiquei sabendo desse livro através de uma palestra que eu vi no YouTube sobre ficção científica, sobre sci-fi feminina, sobre autoras que escrevem sci-fi. E aí eu fiquei muito interessada porque, se eu não me engano, falaram na palestra que ela foi uma das pioneiras desse gênero. Então eu fiquei muito interessada em ler. Coloquei na minha lista de desejados por isso. E calhou que eu vi uma resenha da Tamires, do Resenhando Sonhos, e achei que a leitura ia me agradar bastante. Caçadora de Dragões é outro livro que, se eu não me engano, é juvenil. Eu gosto muito desse tipo de leitura, porque eles são mais rápidos, mais fluidos, normalmente não são tão grossos. E assim, é muito gostoso ler esses livros, principalmente depois daqueles mais densos, porque eles dão assim uma leveza pra gente, dão aquela distraída na cabeça que a gente precisa, principalmente. E fora que as histórias são bastante gostosinhas e eu curto bastante. A Revolução dos Bichos e 1984 são outros dois livros que eu nunca tinha dado muita bola pra eles, mas eu escutei, se eu não me engano, a Pan Gonçalves falando sobre eles e acabei me interessando bastante. Como o pessoal falava muito que era clássico, eu fiquei, Porque assim, gente, eu tenho um certo preconceito literário com clássicos, porque eu fui obrigada a ler na escola, eu detestei, eu não conseguia entender nada desses livros, e até hoje eu sei que eu preciso relê-los, porque hoje eu tenho uma carga literária totalmente diferente. Naquela época eu nem tinha o hábito de leitura, mas eu tenho um pé atrás muito grande, porque o que eu me lembro é que eu odiava esses livros. Então tudo que me falam clássico, eu faço, tô pulando fora. E eu preciso muito mudar isso. E eu acredito que a Revolução dos Bichos em 1984 vai fazer isso por mim, vai me fazer perder esse receio de clássico. E talvez eu consiga até colocar alguns clássicos brasileiros na minha lista de leituras do ano que vem e consiga, quem sabe, até gostar dessa leitura. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Acreditem, a minha coleção de Harry Potter não está completa. Teve alguns livros que eu li emprestado e eu acabei nunca comprando. Esse foi um deles. Quero muito adquirir a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Acho que é assim que se pronuncia o nome do autor. Eu já li essa trilogia há muitos anos, tanto que o meu primeiro livro, ele era com a capa do filme. Eu comprei um pouco antes do filme estrear realmente, mas eu já tinha com a capa do filme. As outras duas capas eram as originais,
Mas eu acabei me desfazendo da trilogia porque as capas eram diferentes e porque a minha cachorra tinha detonado o terceiro volume, o terceiro livro. E aí, quando a editora falou que iria relançar com capas novas, eu deixei os meus antigos na biblioteca municipal aqui da cidade e tô esperando aí uma oportunidade de adquirir esses livros novamente. Esses foram os livros que, de certa forma, eu tenho prioridade em comprar, porque são livros de finalização de série, de continuação de série que eu curti bastante, que eu ainda tenho muita vontade de ler, ou livros únicos que eu quero bastante, de autores que eu quero bastante conhecer. Mas tem alguns outros na minha wishlist que foram colocados assim há bastante tempo, passou o hype, passou a vontade de ler, mas eu tô aqui pensando se dou uma chance ou não. Então eu quero que vocês me digam se vocês já leram esses livros e se eu devo dar uma oportunidade para eles ou desistir completamente. E são eles: O Urso e o Roxinol. Eu ouvi o Vitor falando muito bem desse livro, coloquei na minha lista de desejados, só que eu nunca comprei. Hazelwood, A Origem do Azar, outro livro que eu escutei o Vitor falando muito bem, que eu coloquei na minha lista de desejados e nunca comprei. O Livro das Sombras, do Philip Pullman. Esse livro se passa no mesmo universo da trilogia do Fronteiras do Universo. É um livro que eu fiquei com muita vontade de ler, passou o hype, agora tá voltando o hype por causa da série, e eu não sei se eu compro e leio, eu não sei nem do que se fala o livro direito, mas né, tamo aí. Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson. Esse aqui é brasileiro. Eu lembro que eu ouvi alguém falando muito bem desse livro, coloquei na lista de desejados e lá ele ficou. Cidade dos Dragões, do Rafael Dracon. Esse aqui é o segundo livro dessa série do Rafael Dracon. Eu lembro que o primeiro eu li em 2015 e eu li com muito medo, porque eu tinha acabado de finalizar Dragões de Éter e foi uma leitura assim que me entojou absurdamente. Eu tava com muito medo que o escritor fizesse o mesmo tipo de escrita, o mesmo tipo de narrativa na série dos Rangers ali, mas não, foi uma leitura que fluiu muito bem. Só que passou, né? Eu não sei se eu continuo ou não. Bosque Selvagem, também uma indicação do Vitor. Meu Deus, quanta indicação do Vitor eu tenho na minha lista de desejados. Eu lembro que era um livro que parecia ser muito fofinho e eu não lembro mais nada. Eu não sei mais nada do livro. Nevernight, eu lembro que também é uma indicação do Vitor, meu Deus do céu. Eu quase comprei esse livro, essa HQ, não lembro muito bem, graphic novel, na Bienal de 2018, lá na plataforma 21 mesmo, só que eu acabei deixando de lado, porque o preço não tava tão bom. Eu achei que na Black Friday fosse diminuir, não diminuiu, e aí ele acabou ficando na minha lista de desejados e eu não sei se eu tiro ou se eu deixo. Outros dois livros nessa mesma situação são Cinder e Conjurador. São livros que eu tinha muita vontade de ler porque estavam falando muito deles e parecia ser muito legal, mas sumiu. Eu nem lembro direito do que se fala. Eu lembro que o Conjurador falaram que tinha um pouco de Pokémon. Aí eu falei, meu Deus do céu. O Feiticeiro de Terramar e Espiãs do Dia D também são livros que eu coloquei na minha lista de desejados em algum momento da minha vida e eu sequer lembro do que se fala os livros. A Hora das Bruxas, da Anne Rice, eu queria muito ler alguma coisa dessa escritora. Eu gostei muito da premissa desse livro, só que eu nunca encontrei pra comprar. Alguém me ajuda, se vocês verem aí pra comprar, vocês me falam onde tem, porque realmente nem em sebo eu tenho encontrando esse livro ultimamente. E finalmente, pra fechar essa lista, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, acho que assim se pronuncia, não sei. São livros que me dão medo pelo tamanho do livro, mas se a leitura fluir bem, se a leitura for gostosa, eu acho que dá pra fazer tranquilamente, porque eu acabei de finalizar Reinos de Cinzas, do Trono de Vidro, né? São 930 páginas de leitura, e assim foi... eu estou tão orgulhosa de mim mesma. Bem, além desses livros, eu queria muito aproveitar a Black Friday para adquirir um apoiador de livros. Eu andei dando uma olhada em preços da Amazon. Infelizmente, são todos vendidos por lojas parceiras, então eles não entram ali no Prime. Mas eu vou ficar de olho em outros lugares para ver se o preço abaixa, se o preço diminui,
se vale a pena adquirir, porque eu tô querendo dar uma mudada aqui nas minhas estantes, tô querendo trocar as minhas estantes e são outras coisas que eu também vou aproveitar a olhar nessa Black Friday. Estantes novas, eu queria muito estantes brancas, porque eu acho que fica mais clean, dá mais destaque para os livros e fica mais claro o ambiente também. Então talvez eu aproveite essa Black Friday para adquirir estantes novas. Bem, deixem aqui embaixo, comentem aqui embaixo se vocês já leram algum dos livros que eu falei. Eu vou gostar bastante de saber. Se tem algum entre eles que de repente vocês não curtiram tanta leitura, principalmente esses mais antigos que eu falei, que acaba passando o hype e a gente acaba deixando de lado, perdendo a vontade de ler. Isso é muito ruim, mas acontece, não é mesmo? Todos os livros que eu falei, eu vou deixar o link de compra deles aqui da Amazon. Caso vocês se interessem e queiram adquirir, façam pelo meu link, isso ajuda bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever se você não é inscrito. Um beijo e até a próxima!